Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição. O último capítulo de Shingeki no Kyojin chegou. O mangá completa 139 capítulos com grandes mistérios, teorias, aventuras e muito divertimento. Acima de qualquer coisa relacionada ao final, fizemos grandes amizades durante todo esse tempo de publicação, na qual realizamos várias reviews aqui no canal. E é por isso que temos que agradecer ao Isayama por mais de 11 anos do seu trabalho duro. Agora, entramos no embate final entre os ideais de Eren e Armin. Como os conflitos finais irão se resolver de uma vez por todas! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 139 de Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal, vamos aqui discutir e conversar bastante coisas relacionadas a este capítulo, esse último capítulo da obra, né? Vocês sabem que eu não tô muito bem, mas é o último capítulo do Shingeki que eu tenho que comentar aqui com vocês. Então vai ter aqui provavelmente bastante cortes nesse vídeo. Eu ainda estou doente, né? Mas eu decidi gravar o vídeo mesmo assim porque vocês merecem, né? Vocês merecem essa adaptação aqui e conversar e falar e tentar tirar um pouco desse hate, né? Desse final e tentar explicar algumas coisas do meu ponto de vista, daquilo que eu entendi deste final e explicar pra vocês. Então, logo depois, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Também é importante vocês entrarem lá no meu Discord, que aqui está com o link na descrição. Vocês também podem se tornar membros aqui do canal clicando no botão que seja membro e vocês também podem comprar através dos nossos links na Amazon ou também comprar o meu e-book, né, que está disponível lá na Amazon do meu livro A Teoria do Caos. Você gosta bastante de Shingeki no Kyojin, gosta desses lances de viagem de memórias, com certeza você vai gostar da Teoria do Caos, vale a pena. Só dá uma conferida aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, vamos lá, né? A gente começa esse capítulo com o Eren e o Armin conversando ainda pequenos, né? Isso é bem interessante durante todo o capítulo, porque vai demonstrando toda essa transição entre os personagens, né? Tanto o Eren quanto também o Armin, né? E eles vão conversando e o Armin vai tentando entender ali a cabeça do amigo e meio que o Isayama tenta explicar pra nós a cabeça do Eren, do tudo aquilo que aconteceu desde o time skip em, digamos assim, metade de um capítulo, né? Metade daquilo que realmente a gente pôde observar durante todo esse tempo na saga. E aí o Eren acaba dizendo ali que o plano dele, que todas essas estratégias e realmente colocações dele na história era fazer com que o mundo entendesse que os Eldianos, que existiam Eldianos bons dentro das muralhas e também fora das muralhas. Que ele acabou realmente fazendo com que todas essas ações fizessem com que os Eldianos dentro das muralhas, os Eldianos fora das muralhas e também os Marleyanos que acabaram conseguindo sobreviver, ou as pessoas que acabaram conseguindo sobreviver, trabalhassem juntos para poder realmente parar o estrondo. Que essa seria a chave para que os seres humanos pudessem realmente colocar um fim a essa guerra idiota, imbecil, envolvendo a Marleyanos e Eldianos, que ninguém sabe como começou, que ninguém sabe realmente como teve esse início desse ódio entre os Marleyanos e os Eldianos, mas sabem que sempre existiu. Até mesmo antes da Ymir ter o poder dos Titãs, nós sabemos que os Eldianos já odiavam os Marleyanos e vice-versa. As coisas só ficaram mais complicadas depois que a Ymir acabou conseguindo o poder do Titã. E aí que o Eren acaba dizendo para o Armin, né, de que quase 80% da população mundial foi dizimada pelo estrondo, ou seja,
aquela retaliação que a Ilha Paradis poderia ter, acabou que realmente foi pro saco, né? Porque não tem como que mais de apenas 20% da população mundial, sem contar com os habitantes ali de Paradis, consiga retaliar uma força tão forte como a Ilha Paradis tem. Foi basicamente tudo resetado, tudo dizimado, e agora o país que coordena todas essas ações seria, a partir daquele momento, Paradis. É interessante observar esse começo deste capítulo porque nós achamos que é apenas o Eren e o Armin ali no começo da história, né? Eles com apenas 10 anos, o Armin apresentando o livro, todas as vezes que a gente pôde observar o Eren junto com o Armin nesse exato momento. Mas o Eren acaba realmente chamando o Armin para um certo local e nós percebemos que eles estão nos caminhos. O Eren está realmente navegando ou passeando com o Armin através dos caminhos, através da história, através das memórias relacionado ali em Shingeki no Kyojin. E a gente começa a entender, né? O Eren começa a explicar para o Armin de que os poderes dos titãs vieram desde lá de trás, né? Que acabaram tendo essa transição, que acabou chegando até a Ymir. E ali o Eren acaba realmente questionando ao Armin sobre por que a Ymir Fritz acabou realmente se apegando ao o primeiro rei, né, o primeiro rei Fritz, depois de ter o poder dos titãs. Por que a Ymir ainda estava apegada ao primeiro rei Fritz, mesmo depois de ter o poder de um deus? E ali o Armin acaba realmente não entendendo esse questionamento do Eren e o personagem acaba respondendo para o seu amigo de que a Ymir amava o primeiro rei. Sim, gente, ela sonhava com romance. Era uma coisa simples. Ela sonhava com romance, de ter alguém ali que pudesse amá-la, de ter alguém com que ela pudesse suprir essas expectativas. Mas o primeiro rei era uma praga. O primeiro rei não prestava para nada. E é por isso que a personagem ali, ela sempre tentava dar o seu melhor, mas nunca era o suficiente. Porque ele sempre estava traindo ela com várias concubinas. Estava sempre traindo ela com várias outras mulheres. E por mais que a Ymir fosse a esposa essencial na vida dele ali, por causa dos poderes dos titãs, ele sempre traía ela com outras pessoas, com outras mulheres, e isso deixava ela completamente frustrada. Ali, com o Armin em choque com aquela informação, porque todos ali pelo menos já estavam entendendo, o Armin observando aquelas memórias e já tendo crescido, né? Eles agora já estavam ali com 15 anos. O Armin compreende que a Ymir estava realmente frustrada e o Eren fala pra ele sobre isso, né? E ele meio que acaba falando ali para o Armin que a Ymir passou a buscar uma pessoa que amasse da mesma forma ou amasse tanto alguém quanto ela amou o primeiro rei. E é por isso que ela encontra a Mikasa. E fica claro agora por que a personagem sorriu no final do capítulo 138, porque quando ela encontra a Mikasa e percebe o quanto que ela lutou para conseguir chegar perto do Eren, entender os seus sentimentos e tudo que ele acabou passando, fica um pouco evidente, porque ela sente compaixão pela Mikasa, e essa compaixão que a Ymir sente faz com que todas as ações, e até mesmo que a gente vai falar daqui a pouco, começa a acontecer. E isso faz com que o Eren explique para o Armin, e o Armin, mesmo assim, acaba ficando sem entender muitas ações envolvendo a Mikasa, e também sobre como a personagem estaria religada a tudo isso desde o começo. Então a gente começa a ter mais respostas relacionadas àquilo que mudou na cabeça do Eren, né? Por que o Eren realmente acabou tendo essas mudanças bruscas desde o capítulo 91 até o exato momento do capítulo 139? Por que o Eren passou por tantas, assim, digamos, assombrosidades, né? Esses mistérios relacionados ao personagem. E aqui a gente vai observando essas explicações. O Eren fala que quando ele recebe as memórias, quando ele beija a mão ali da história, ele recebe memórias do futuro e para ele não existe mais passado, presente ou futuro. Tudo é uma coisa só. E isso acaba ferrando com a cabeça dele, ele não consegue mais entender mais nada. Ele realmente começa a observar que tudo estava sendo concretizado e tudo estava determinado. E aí, eu sempre falo aqui nos vídeos, né? A galera lá do Discord também já sabe que eu sempre comento isso por aqui. Mas o Eren, ele sempre teve essa cabeça de que ele era livre. Ele
tinha essa liberdade, de que ele nasceu aqui neste mundo e é por isso que ele é livre. E aí ele recebe as memórias do futuro, isso acaba tirando a sua própria liberdade. Para muitos isso seria excelente, mas para alguém que sempre pregou a liberdade, isso é algo fatal. Eu sempre falei isso aqui nos meus vídeos, de como alguém que acreditava no livre-arbítrio é preso no determinismo, acabou ferrando total a cabeça do personagem, fazendo com que ele não conseguisse mais desenvolver, apenas existir. Ele acabou realmente seguindo em frente e é por isso que ele sempre falava Tatakai, 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 ou ele sempre avançava. É por isso que o titã de ataque é conhecido como Shingeki no Kyojin, ou titã de ataque, titã de avanço, titã em frente, né? Ele sempre era conhecido dessa forma, porque o Eren, ele prosseguia porque ele tinha que prosseguir. Ele não tinha outra opção a mais do que realmente seguir a sua liberdade, já que ela havia sido roubada do personagem quando ele beijou a mão da história. E aí, quando o Prota diz, né, que a limitação do passado, presente e futuro que ele acabou realmente recebendo quando beijou a mão da rainha, isso tudo acaba ferrando a cabeça dele e ele acaba tomando essas atitudes conforme as suas visões foram sendo concretizadas. Ele também fala, né, ele começa a questionar sobre esse 80% da população mundial que acabou sendo dizimado pelo estrondo, e ele vai realmente comentando sobre isso, fala sobre a Ilha Parades, de como eles vão ficar livres dessa, digamos assim, dessa perseguição do mundo, mas ele também começa a questionar algo que a gente já havia falado aqui também. Quanto tempo para que a Ilha Parades comecem a se matar? Quanto tempo as pessoas dentro da ilha comecem a guerrear umas com as outras? Isso é algo interessante porque o Eren levanta essa bola e até mesmo fala para o Armin, né, de que os seres humanos, eles são para essas ideias, né? Será que realmente ter essa escolha de ter escolhido a Ilha Parades ao invés de ter escolhido o mundo foi uma boa opção? Vocês acham que a Ilha Parades, agora que está completamente livre do mundo, por mais que alguns seres humanos tenham sobrevivido, mas a tecnologia deles está bem mais avançada, vocês acham que vai demorar quanto tempo para eles começarem a se destruir? Tudo isso está realmente fomentando e maquinando na cabeça do Eren sem parar desde o capítulo 91, desde 4 anos atrás, na obra de Shingeki. E a gente começa a ter mais essas relações, né, mais aprofundamentos, quando o Eren começa a observar uma certa memória do Bertolt da Dina entrando dentro ali do distrito de Shiganshina, e ali o Eren começa a pensar, começa a questionar se ele não havia sido culpado pela morte da sua mãe. Ele começa a pensar se não foi ele que acabou ocasionando a morte da sua mãe, mas aí, logo de cara, o Armin já corta o personagem e já leva ele para outro lugar. E enquanto eles estavam ali com 14, 15 anos, né, bem no começo ali da história de Shingeki no Kyojin, né, quando eles estão como cadetes da tropa, quase entrando na tropa de exploração, nós passamos para um ano depois, na qual eles estão de frente com o mar. Yeager então leva eles para outro lugar, né, que é o mar, e aí eles começam a conversar, né. O Armin pergunta ali para ele se ele acha que a Mikasa pode esquecer ele e viver bem com outra pessoa. E ali o Eren acaba dizendo assim que ele não sabe, ele não consegue definir uma resposta, então o Armin acaba dando um soco na cara do personagem, né. Ele fala assim, cara, para de ser um pouco de covarde, né, para de ser ali uma pessoa que só pensa em si, a Mikasa precisa seguir em frente, você só tá pisando no coração da personagem. E ali o Eren começa a pensar e agir como o Eren que a gente conheceu antes do time skip. Tudo isso que ele tentou carregar durante toda a obra em seus ombros, de uma forma completamente pesada, de uma forma completamente destrutiva, que ele acabou colocando essas consequências no mundo todo, faz com que o personagem tenha essa resolução final. E ali, sentado na água, analisando o Armin, a gente, pela primeira vez em muitos capítulos, enxerga o Eren. Enxerga o Eren de uma forma como a gente precisava enxergar.
O Isayama entrega para nós um Eren completamente sem sentido, um Eren completamente sem direção, alguém que está realmente buscando uma ajuda, buscando uma solução, e ele tem todo esse peso nas costas. Ele entende que o poder que foi dado a ele é muito grande para qualquer pessoa carregar. E ele começa a expressar isso através dos seus olhos e através ali das suas atitudes com o Armin. Isso é bem crucial, porque o Armin acaba dizendo para o Eren que ele precisa ser realista, de que não adianta nada ele ficar ali de uma forma como eles realmente pensaram ou agiram, mas que não tem um conhecimento próprio sobre aquelas situações. E ali o Eren, sentado na água, fala para o Armin dizendo que a única coisa que ele quer no mundo é que Armin e Mikasa sejam felizes. Que os seus amigos possam ser felizes e viverem as suas vidas completamente alegres. O Prota diz que não quer morrer e isso corta o coração. Isso corta o coração de uma forma inexplicável. Essa cena eu acho que no anime vai ser uma das cenas mais fortes, né? Porque o Eren, ele fala ali de que ele não quer morrer. Ele quer viver mais para ver todas as consequências e ações ali das vidas de Mikasa e Armin, de toda aquela proteção e de tentar seguir em frente para poder observar aonde que esses dois amigos dele vão parar. E isso dói o nosso coração, dói observar isso, mas o Eren está pagando um preço muito alto por uma exigência que ele acabou fazendo para finalmente dar a liberdade para os seus amigos. O Eren diz ali que por mais que ele não queira morrer, ele entende que ele precisa ficar em um certo local, ele precisa realmente ficar de lado, porque o que ele acabou fazendo no mundo, destruindo toda a flora, destruindo os animais, matando toda aquela quantidade de pessoas enorme, ele não tem como voltar para a sua vida normalmente. Não tem como a gente observar tudo aquilo que o Eren acabou fazendo sair impune acima de tudo. E a gente observa que o personagem começa a se despedir do Armin. Ali então o Armin acaba abraçando o Eren e toda aquela confusão de sentimentos, né, do Armin realmente entendendo um pouco mais sobre o seu amigo, de você conversar um pouco mais com as pessoas antes de querer destruir completamente o mundo. O Armin acaba realmente abraçando o Eren e tudo aquilo vai transitando para que o personagem realmente morreu. A gente então tem essa transição de pássaros, né, que a gente começa a falar um pouco sobre isso, sobre essas questões. Já desde sempre a gente já tem um pouco mais dessa visão dos pássaros na obra de Shingeki, mas eu vou falar disso mais pra frente no vídeo. E é claro que nós temos ali os personagens aparecendo, o Falco realmente se desfazendo, o Armin aparecendo no chão, e aí fica claro, os poderes dos titãs finalmente desapareceram. Sim, gente, finalmente essa dor de cabeça que o mundo todo de Shingeki no Kyojin teve por quase 2000 anos finalmente acabou. Os poderes dos titãs acabam tirando ali toda essa liberdade dos eldianos e agora o Eren acabou se sacrificando para que a liberdade deles fosse realmente colocada em jogo, para que a liberdade deles finalmente pudesse agir de uma forma como eles pudessem ser qualquer seres humanos ou um ser humano qualquer. E aí, se claro, né, se a gente observa todas essas pessoas, né, o Armin, o Falco e todos os demais, é claro que os titãs irracionais também voltaram à tona. Nós temos Jan, Connie, Gabi, a gente também tem a mãe do Raina, todos esses personagens se encontrando novamente. O pai da Annie, a gente também tem o pai ali da Pieck, todos esses personagens voltando em si ali para realmente demonstrar que os poderes dos titãs desapareceram. E a gente tem ali o Armin e a Mikasa, né, chorando pelo Eren, né, a Mikasa aparece com a cabeça ali do Eren ali como se fosse um troféu ou algo do tipo, não um troféu assim, tipo, ah, vencemos, ganhamos ou coisa do tipo, mas aparece ali como se fosse uma demonstração realmente ali de que eles conseguiram derrotar o Eren. E aí a gente começa a observar várias coisas que podem realmente deixar este capítulo um pouco mais interessante.
a gente também começa a ter ali alguns vislumbres, né? O Levi acaba enxergando toda a sua tropa, né? A parte da tropa de exploração, a gente tem a Petra, a gente tem outros personagens como o Irving, Range aparecendo para o Levi, numa cena inacreditável. Eu vou fazer ali um pôster dessa página que ficou perfeito, o Levi lá no fundo, só mostrando meia cara do personagem, fazendo o símbolo, né, de Sasagaiô ali, entregando o seu coração pela última vez para a tropa. A gente tem o Jan e o Connie, né, que eles acabam vendo a Sasha sorrindo. Isso é de quebrar o coração. Bom, a Mikasa também se despede do Armin com a cabeça do Eren, dizendo que ela precisa ir para fazer o enterro do personagem decente. Porque é claro, né, que os seres humanos ali, se verem ela segurando a cabeça do Eren, indo embora segurando a cabeça do Eren, provavelmente eles vão querer impedir com que ela vá embora por causa, talvez ele ressuscite, não sabemos os poderes dos titãs e blá blá blá. E aí a Mikasa acaba indo embora para levar a cabeça do Eren e de uma vez por todas encerrar este assunto. E aí que a gente pensa, bom, agora as coisas estão começando a caminhar de uma forma decente, né? Então o pai da Annie chega e fala ali para o comandante Miller, né, que acabou comandando ali todo o forte, né, que estava coordenando todo o forte, e fala: agora vocês podem confiar em nós, nós não temos mais a capacidade de se transformar em titãs. E aí a gente pensa, nossa, o comandante Miller vai falar que bom, vamos celebrar, champanhe, campanhe, aqui, Skol, dependendo aí do seu idioma, né, brinde, vamos fazer aqui alguma coisa. E aí, claro, né, o Marleano, vou te falar, né, cara, o Marleano vai falar, me prove. O Marleano vai me falar, me prove, e aí, cara, eu falo, mano, não é possível, cara. Maldita raça humana, mano, porque tipo assim, os caras viram, né, as pessoas saindo da forma de titãs, o Falco realmente saindo da forma como saiu, totalmente desfigurado, né, ele foi se desfazendo conforme ele fosse planando até a chegada no chão. E os caras vêm e me perguntam, ainda faz o questionamento pro pai da Annie ali, dizendo pra eles provarem. E aí o Armin chega, bota ali o pé no peito, falando assim, olha, eu preciso que vocês acreditem em nós, porque vocês estão apontando a arma na nossa cara, e se a gente quisesse, a gente já tinha se transformado em titãs, e vocês já teriam morrido. Então, vocês realmente têm que confiar em nós. E ali o Miller fala assim, quem é você? Quem é você pra estar falando assim? E aí o Armin vai, bota o pé no peito de novo e fala, meu nome é Armin Arlet, da Ilha Parades, aquele quem matou o titã de ataque. E caraca, velho, pode ser que você não gosta do Armin assim de pouco, mas vou falar pra você que foi uma boa frase do Armin que ficou de respeito, né? E não tem como deixar de comparar, né? Ficou bem parecida ali com o plano do Lelouch com o Suzaku, né, em Code Geass, de fazer com que o Armin se tornasse esse, digamos assim, esse embaixador, né, se tornasse ali essa figura que representasse os Eldianos para mostrar para o mundo, né, quem são realmente os Eldianos, né, que as pessoas, que as coisas que ficaram para trás, mas as coisas que vêm agora daqui para frente acabam seguindo um rumo completamente diferente. 3 anos se passam na obra de Shingeki no Kyojin, a gente tem esse time skip, vemos a história segurando a sua filha. Sim, é uma menina e não tem nada a ver com Eren. Não tem nada a ver com Eren, pode chorar, pode falar tudo isso, a gente fez bastante teorias, conversamos, mas não tem nada a ver com o Eren, gente. Meu, não pode chorar, pode realmente dar zoom, buscar, fazer referência. Não tem nada a ver com Eren, e o filho da história, ele parece como se fosse ali uma única referência, né? O filho, né, a filha dela só serve pra mostrar meio que tipo assim, ser um símbolo, ser um pilar desse novo mundo resetado, né? Não é à toa que depois de 3 anos, a filha da história, ela faz 3 anos, né? Ali de um aniversário, acaba tendo essa comemoração de 3 anos. Então, logo de cara, significa que fazem 3 anos que a humanidade praticamente foi resetada. Então, toda vez que se comemorar o aniversário da futura rainha de Parades, vai se comemorar também esse reset do mundo. E isso é algo bem interessante de entender. E é claro, né, a gente foi trollado pelo Isayama, isso não tem como notar.
ficou circulando muito tempo, a última página, né, falando assim, olha, você é livre agora, e era uma criança e tudo mais ali no colo de um adulto, tal. A gente teorizava se era o Eren segurando o filho da história, a gente teorizava se era o Grisha segurando o Eren, e na verdade era o Grisha segurando o Eren, mas era o Grisha segurando o Eren no passado, falando para o Eren que ele agora era livre, né, e que todas essas comoções realmente faziam todo o sentido. Isso fez com que o personagem ali, né, com que toda a obra em si especificamente, né, colocasse mais fogo na fogueira, mas ao mesmo tempo, cara, não tem como realmente não colocar uma cara de palhaço aqui e literalmente nós fomos trollados. A gente então tem as consequências, né, envolvendo ao mundo, porque as pessoas que acabaram ajudando o Stronda a ser parados, eles não podem voltar para Parades, né, eles não podem ali voltar ao ponto de, porque eles vão acabar sendo perseguidos, né, se eles acabarem fazendo isso. E aí que Parades acabou se tornando uma potência militar com medo de uma retaliação do mundo. Bom, o Armin acaba se tornando o principal embaixador para provar ao mundo que os Eldianos não são mais uma ameaça. E isso deixa bem claro a frase do Eren lá na retomada de Shiganshina, na qual ele fala para nós de que o Armin é quem vai salvar o mundo, de que o Armin que vai realmente colocar todos os Eldianos em evidência. E a gente começa a ter essas ligações e esses pontos de vista. Bom, diz também na obra que a história está protegendo a todos e é ela que está bancando todas essas ações que está acontecendo em volta do mundo. A gente também tem o Levi, né, que está vivendo com o Falco e também com a Gabi. O Levi com uma pose, né? Lembrando que ele não tá tetraplégico ou paraplégico, né? O Levi ele só tá tendo dificuldades para andar. E ao invés de andar de muleta, ele preferiu andar de cadeira de rodas, né? Já que ele teve sua perna completamente danificada para proteger o cone. Então ele tá ali andando de cadeira de rodas com as pernas cruzadas, né? Levi, ele é bem interessante, né? Ele toma chá de uma forma diferente, ele senta de uma forma diferente. O Levi, ele é peculiar em muitas coisas. Bom, e aí a gente também tem que a Mikasa enterra a cabeça do Eren debaixo da árvore do primeiro capítulo. E é claro, né, o Isayama é cheio de easter egg e ele sempre coloca mais coisinhas aqui, mais coisinhas ali. E lá no primeiro capítulo, lá na árvore, a gente já tinha uma cruz. Lá no capítulo 1 vai aparecer no vídeo aí pra vocês entenderem. E essa cruz, muita gente já teorizava que supostamente seria o túmulo do Eren. E foi exatamente isso que aconteceu. Lá tem uma pequena lápide, tem umas flores, a Mikasa tá sentada ali, ela tá chorando em meio àquelas situações, né? De estar realmente lembrando do Eren e tudo que possa realmente estar conectado à personagem ali. E ali que a gente observa que a Mikasa está chorando, né? O cachecol acaba meio que desenrolando do pescoço dela e ali chega um pássaro e meio que enrola o cachecol novamente nela, né? Acaba enrolando o cachecol na cabeça dela e aí o pássaro voa. Ele acaba voando e a Mikasa acaba agradecendo o Eren por estar sempre cuidando dela. Esse final, né? Ele é um final bem interessante, né? Por que eu tô falando isso, que ele é um final bem interessante? Esse vídeo já tá ficando muito grande, com mais de 30 minutos. Esse final é um final bem interessante porque muitas pessoas estão confundindo esse negócio de que o Eren virou um pássaro, de que o Eren agora é um pássaro ou coisa do tipo. Mas pelo que dá a entender, ou pelo que a gente pode teorizar, ou pelo que a gente pode entender, assim, do Isayama deixar subentendido, é que o Eren ficou preso nos caminhos. Esse foi o preço que o personagem teve para poder libertar os seus amigos, né? Para poder realmente fazer com que seus amigos ficassem livres da maldição dos titãs. Ele sabia que depois de um certo tempo o Armin iria morrer e depois outra pessoa que seria amigo dele iria ter que comer o poder ali do titã colossal, ou outra pessoa ia ter que comer o poder do titã de ataque e assim sucessivamente, de uma desgraça atrás da outra. Então, assim como o Fullmetal Alchemist é nos apresentado uma troca equivalente, eu acredito, pelo menos no meu ponto de vista, que o Eren acabou trocando a sua liberdade pela liberdade dos seus amigos.
ficando preso nos caminhos, né? Já que agora não existem mais poderes dos titãs e agora ele não vai poder mais se comunicar com os seus amigos porque não existem mais poderes dos titãs. O personagem agora se comunica com eles através dos pássaros, e a gente sempre soube que os animais também fazem parte dessa conexão com os caminhos. E é por isso que eu acredito que esse final de Shingeki no Kyojin, ele é muito mais complexo do que realmente foi nos apresentado. É preciso entender as entrelinhas de Shingeki no Kyojin para poder ter uma melhor experiência. E, é claro, a mensagem final que o Isayama quis nos entregar é que por mais que a humanidade seja uma desgraça total, sempre terá jeito. Sempre vai ter um jeito, sempre vai ter uma forma, mesmo que toda a desgraça aconteça, mesmo que vários milhares de titãs passem ou passeiem ali pelo mundo todo, mesmo que um ser completamente gigantesco, monstruoso, acabe destruindo ou quase destruindo o mundo todo, sempre haverá um jeito. Sempre tem um jeito para a humanidade, e essa é a aposta do Eren. O Eren apostou que por causa dessas ações, por causa desses sentidos, que a humanidade pôde se unir, e as palavras da história no final do capítulo deixam isso completamente claro.